E à medida que nós vamos observando Jesus como esse mestre por excelência, nós vamos tirando lições para a nossa prática educativa, cristã. Jesus, mestre por excelência. Ele era um modelo de educador. Ele mesmo se referiu a si como professor. João 13, no versículo 13, os discípulos disseram, falando com Jesus sobre isso, ele disse sim. Ele se reconheceu como mestre. Nós não temos tempo para comentar e ler cada uma dessas referências, mas vocês têm isso aí no material. Pessoas cultas também tinham Jesus como rabi, o mestre. E esse texto aí bem conhecido de João 3:2, era um mestre em Israel que procura Jesus de noite, Nicodemos. Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo do Deus Altíssimo. Então Jesus foi reconhecido em sua época como modelo de educador, como mestre. Os pobres e marginalizados também perceberam Jesus como mestre. Em Lucas, a gente vê as multidões também. E nessa ocasião aí, alguns leprosos perceberam que Jesus estava chegando lá numa região desértica entre Samaria, saindo da Galiléia, passando por Samaria, e de repente saem aqueles leprosos, mestre! As pessoas comuns também tinham Jesus como mestre. E é interessante que até os seus próprios opositores, e aí entre os escribas, muitas vezes iam lá assistir Jesus falando e se referiam a Jesus como mestre e o reconheciam como mestre. Algumas vezes os fariseus, em outra situação aí, os seguranças do templo, que estavam ali convivendo com os sacerdotes, com os levitas, que foram enviados também a assistir Jesus. E numa dessas ocasiões eles foram enviados a ouvir Jesus com a intenção de prendê-lo. E eles voltam com a conclusão: olha, nós nunca vimos homem algum falar como esse homem. E eles ficaram preocupados. Não diga que vocês se converteram também a ele. Porque Jesus era mestre. Olha a definição de mestre. É o indivíduo que ensina. Vejamos se essa definição se encaixa em Jesus. O indivíduo que ensina é uma pessoa dotada de excepcional saber, competência, que possui talento em qualquer ciência ou arte. É o iniciador de um movimento cultural, espiritual. Jesus se encaixava nessa definição perfeitamente. Ele era mestre. Vamos observar, caracterizar um pouco o ensino de Jesus e tirar algumas lições. Nesse livro, Deus Nosso Mestre, o autor Robert Pasmino, ele dedica um capítulo inteiro a percebermos as qualidades de Jesus como mestre, como professor. E nós podemos perceber algumas dessas qualidades. Jesus ensinou com objetivos. Ele ensinava para transformar vidas. O ensino de Jesus, ele tinha uma missão, ele sabia o que tinha que fazer. Ele tinha convicção. Ensinar com objetivo tem muito a ver com o chamado. O que é um chamado? Um chamado, muitas vezes a gente confunde e acha que é uma coisa mística, que de repente você está no quarto e você recebe uma visitação especial e alguém diz para você fazer uma determinada coisa. Deus é Deus e Ele faz como Ele quer. Mas nem sempre um chamado é dessa maneira. Um chamado é muito simples. O entendimento de chamado é quando você se depara com a realidade, com a necessidade, e você responde àquela necessidade. Isso é chamado. É se sentir chamado. É aquela pessoa que, digamos, aqui tem aquelas ruas com vala,
E você vai passando ali por aquela rua, de repente, e você vê uma criança, sei lá, de 6, 7 anos, e ela correu para pegar alguma coisa, e desequilibrou e caiu na vala. E a criança está lá sendo levada por aquela água e se afogando naquela vala, e você olha para um lado, olha para outro, você não viu os pais da criança, você olhou para um lado, para o outro, não viu alguém do corpo de bombeiro preparado em salvar vidas, e você percebeu, só tem eu aqui de adulto. O que vem dentro da gente numa situação dessa? O que se faz normalmente? Você olhou, não viu os pais da criança, não viu um salva-vidas ali, o que você faz? Você vai ficar esperando a criança se afogar? O que você faz? Vem uma coisa interior, a gente chama um ímpeto interior diante da necessidade, que você desce ali e puxa aquela criança. Isso é chamado. É quando você se depara com a necessidade e você responde a essa necessidade. Muitas vezes a gente fica achando e esperando um chamado sobrenatural. Querido, se Deus tem posto a sensibilidade no seu coração para sentir a necessidade das crianças do seu bairro, sentir a necessidade das crianças da sua comunidade de fé, responda ao chamado. Responda ao chamado, porque, queridos, olha, é do mesmo modo que aquele adulto, quando olha para aquela criança, se ele não fizer nada, quando ele se deitar à noite, vai vir um peso na consciência dele, e pelo resto da vida dele, ele vai sentir: meu Deus, por que eu não tirei aquela criança? Responda ao chamado. Mas eu não sou preparado, eu não tenho curso de pedagogia. Mas isso, mais aquilo. Já pensou se essa pessoa ficasse pensando: mas eu não tenho um curso lá do Corpo de Bombeiros de salvar-vidas? Responda ao chamado. Se Deus está colocando na sua frente, se está vindo no seu coração, responda. E depois Deus vai te preparando, vai te ajudando. Com isso eu não estou dizendo que você não precisa de preparo. Você deve buscar preparo, sim. Mas muitas vezes a situação se depara diante de nós e você nem sempre é aquele mais preparado. Mas responda ao chamado. Então Jesus ensinava com objetivo, porque ele sabia para que tinha sido chamado. Ele veio trazer o evangelho do reino para a redenção, e ele não perdia tempo com isso. Ele era objetivo. Eu sei o que estou fazendo, eu estou aqui trazendo o evangelho do reino para essas crianças. É isso que você deve pensar. Eu estou aqui comprometido com a transformação dessa realidade com o evangelho do reino. Eu estou aqui para preparar a próxima geração, plantar o temor do Senhor na próxima geração. E se eu não fizer, não poderá não vir outro a fazer. Sou eu que estou aqui. Aprendemos com Jesus e precisamos entender e ter esse peso no nosso coração de responsabilidade. Isso é ensinar com objetivo. Qual é o seu objetivo ao ensinar? Só passar informações, muitas vezes entreter as crianças, ocupar o tempo delas? Ou você está envolvido na transformação de vidas? Está comprometido como Jesus estava? Qual é o seu objetivo ao ensinar? Continuando, Jesus encarnou o seu ensino. Jesus encarnou o seu ensino. A encarnação não é uma verdade central do Evangelho. Em João 14,6, Jesus diz que eu sou a verdade. Jesus, ele vivia aquilo que ele pregava. Ele ensinava dele. E eu até tirei uma frase aqui desse livro que citamos. O que mais importa não é o que aprendemos, mas com quem aprendemos. O que mais importa muitas vezes não é o que aprendemos, mas com quem aprendemos, porque sua vida fala muito alto. As suas crianças estão olhando a sua vida muito mais do que você diz. A gente sabe disso.
Precisamos viver, precisamos estar cheios de Deus. Então é aquele professor que se enche de Deus, que busca a presença de Deus, a partir da leitura da palavra, do estudo da palavra, da oração pelos seus alunos, de um tempo de adoração na presença de Deus. E quando ele chega na sala de aula, a presença de Deus chega junto, porque ele está cheio de Deus. E muitas vezes é muito simples o seu ensino, mas tem presença. Porque está ali alguém cheio da presença de Deus, da glória de Deus, aquela glória que foi visível em Moisés quando desceu o monte, de tanto tempo que ficou junto da presença de Deus. Passou tanto tempo na presença de Deus que o seu rosto brilhava. E de forma analógica, o nosso rosto precisa brilhar, as nossas crianças precisam ser impactadas pela presença, pela vida de Deus que está em nós.